Você assistiu o UFC Vegas 111 que aconteceu no último sábado? Se não assistiu ou se assistiu, bora comentar um pouquinho sobre esse evento, onde teve brasileiro ganhando a luta principal, teve brasileiro sendo nocauteado e teve até desafio pro Walter Walker que nem no evento tava. Então já deixa o seu like, se inscreve se não for inscrito e bora pra um pouco de MMA rápido. E bora começar falando sobre uma das lutas que eu mais queria ver desse evento. Christian Leroy Duncan contra Marco Túlio, o Matuto. Nessa luta aqui a gente já podia esperar um nocaute para um dos lados, já que os dois atletas são muito perigosos e têm a mão muito pesada. Para vocês terem uma ideia, esses dois atletas juntos somam mais de 19 nocautes. Quer dizer, somavam até esse evento, né? Porque essa conta mudou. E já no primeiro round, o Duncan conseguiu aplicar uma cotovelada de encontro muito forte que obrigou o Matuto a buscar a luta agarrada, dando uma ideia do que a gente podia esperar do Duncan para essa luta. Ele é muito explosivo, criativo e tem golpes rodados muito rápidos. E apesar disso, o Matuto seguiu na luta, aplicando principalmente bons chutes na panturrilha do adversário. E eles seguiram nessas trocas de golpes muito fortes, com principalmente chutes na panturrilha vindos do Matuto e golpes de mão vindo do Duncan. E como eu disse antes, o Duncan é muito criativo. Ele aproveitou no segundo round um chute na panturrilha que ele sofreu do Matuto para voltar com um soco rodado que pegou o brasileiro desprevenido e infelizmente nocauteou ele. E como o Duncan tem golpes muito plásticos, muito explosivos e principalmente poder de nocaute, eu acredito que ele ainda vai trazer muitos highlights para o UFC. Quem sabe ele não faz um estrago na categoria. Vamos acompanhar e torcer para o Matuto voltar ainda mais forte. E na luta seguinte a gente teve Cris Padilha contra Ismael Bonfim, o Marreta. Nessa luta aqui já dava para esperar muita agressividade do Bonfim, já que ele sempre busca a luta, ele vai para cima, ele tem um boxe muito forte. Só que o Cris Padilha foi comendo pelas beiradas ali, aplicando bons chutes na panturrilha e reduzindo a mobilidade do brasileiro. E tava uma luta bem interessante de assistir, até que no final do segundo round, o Padilha acertou uma cotovelada na fonte do brasileiro, que infelizmente fez ele cair meio tonto ali, sem reação, e dali pra frente foi o início do fim. O que é ruim pra gente que tava na torcida, mas é ainda pior pro Ismael Bonfim, que tá indo pra segunda derrota consecutiva. E mais do que isso, a segunda via nocaute. E essa derrota tinha tudo pra afetar o seu irmão, que ia lutar na luta principal, de forma negativa. Só que o Gabriel Bonfim veio muito focado, muito estratégico e fez uma excelente luta. Ele estava enfrentando o Randy Brown, que é um cara que já é muito experimentado dentro do UFC. Ele tem muitas lutas dentro da organização, mas com paciência, estratégia e técnica, o Gabriel Bonfim foi construindo a vitória dele, que veio por um nocaute no segundo round. Dos 35 golpes aplicados pelo Marretinha, 23 foram na perna do adversário, o que reduziu a mobilidade dele e facilitou o brasileiro a encurtar a distância e encontrar uma joelhada que pegou o jamaicano em cheio. Ele ainda reclamou com o juiz sobre a paralisação, mas não tinha o que fazer, ele caiu apagado. Ele acordou quando ele bateu no chão. Então fica aqui os nossos parabéns pro Gabriel Bonfim, o Marretinha, que conseguiu essa vitória tão importante no primeiro main event que ele fez. E outro brasileiro que trouxe uma vitória importante pro cartel foi o Raoni Barcelos, que enfrentou e venceu o Rick Simon. O Rick Simon, inclusive, saiu com um corte bizarro no queixo. Esse eu não vou colocar pra vocês para não ser penalizado aqui no YouTube. A Denise Gomes também fez o necessário para sair com a vitória em cima da 13ª do ranking, Tessia Pennington, e saiu com o braço levantado depois de 3 rounds de 5 minutos com uma decisão unânime, trazendo aí bons resultados para o torcedor brasileiro de MMA. Mas, como nem tudo são flores, a gente teve mais 2 derrotas nesse card. A Maíra Bueno Silva, a Chitara, acabou perdendo para Jaqueline Cavalcante. E infelizmente nesse Brasil contra Portugal, mais uma vez a gente saiu na pior. E a gente também saiu na pior no confronto entre Max Jimenez contra Josh Rocket, onde o falastrão americano acabou nocauteando o brasileiro ainda no primeiro round. E esse Josh, sósia aí do Chael Sonnen, ainda desafiou o Walter Walker, que prontamente já respondeu o americano, mas ele acabou apagando as postagens relacionadas a isso pouco tempo depois. E sinceramente eu não acho que o Walter ficou com medo do americano. Ele deve ter recebido um nome ainda melhor para a próxima rodada. E aí não fazia sentido pegar o falastrão só porque ele gritou alto nessa rodada. O Walter Walker, ele é bem pé no chão com relação a casamentos de luta, então provavelmente ele recebeu um nome ainda mais interessante. E só para encerrar esse vídeo, vamos falar um pouquinho sobre uma luta que eu comentei na prévia, que tinha tudo para também ser um nocaute. E foi Muslim Salikov contra Urus Medic. Essa daqui eu comentei na prévia que não tinha a menor condição de ir para o final do tempo regulamentar, porque os dois eram muito perigosos, tinham uma mão muito pesada, e não deu outra.
Só que quem ganhou foi o Urus Magic. Ele se saiu melhor e achou um nocautaço em 1 minuto do primeiro round. Acho que vale a pena ficar de olho nesse cara. Obrigado a todos os brasileiros que representaram a gente dentro do cage. E principalmente pro Gabriel Bonfim, o marretinha, que além de ganhar a luta principal, ganhou o bônus de performance da noite nesse evento. Obrigado por sua maravilhosa audiência, por ter deixado o like e até o próximo vídeo.